Então, a gente bateu um papo ali sobre assuntos diversos, né? Não só sobre o Corinthians, mas também sobre seleção brasileira, algumas opiniões também que ele deu, né, sobre alguns outros assuntos. Mas aqui o que interessa é Corinthians, né? E sobre o Corinthians, o Renato, obviamente, saiu em defesa do Silvinho, né? Eu perguntei por que o técnico ele era tão pressionado, né? Se o trabalho é tão bom, como dizem que é, né? Como gostam, por que ele era tão pressionado? E o Renato ele respondeu que o torcedor ele tem uma impaciência, né? Uma impaciência já de natureza e que ele acha que escolheram o Silvinho para realmente pagar todos os patos nesse sentido, né? E aí ele exemplifica, né? Lembrando do Tite, né? Quando o Tite foi pressionado em 2011, né? Que sofreu muita pressão, né? Em 2000, quando na eliminação para o Tolima, que se fosse tomar uma medida no calor da emoção, o Corinthians não teria tido o Tite campeão, né? E ele diz que ele e o Silvinho se parecem, né, que a questão de pensamento de trabalho é muito parecida, a metodologia é um pouco diferente, o dia a dia, né, o falar do Silvinho também é um pouco, é lógico, é diferente do Tite, né, na prática, mas ele elogiou muito o treinador, ele falou que o treinador tem um grupo nas mãos, que tem um apoio irrestrito, né, de todos. É lógico que ele poderia não ter falado nada disso, né? Ele poderia ter dado uma resposta mais amena, assim, né? Sem colocar o Silvinho numa condição difícil. Mas ele fez questão de dizer o contrário, né? De que realmente o Silvinho ele tem um apoio restrito de todos. Então, assim, resumindo, para quem quer ver o Silvinho tem esperança, né, de que haja por parte dos jogadores, né, uma pressão, alguma coisa assim, isso está na cara, né, que a liderança, as lideranças do elenco apoiam muito o Silvinho. Então esse é o primeiro aspecto interessante. Todas as vezes que ele foi questionado aqui sobre o Silvinho, ele elogiou o trabalho, ele fala que o fato do Corinthians ter se classificado para a Libertadores foi muito significativo, sim, já foi um passo muito grande. Ele falou que não é fácil. Ele falou: eu demorei muito para entender o posicionamento dos jogadores mais jovens, né? Para eu me acostumar como eles gostam de se movimentar, como eles gostam de jogar, de receber a bola. Isso demanda um tempo. Então, eu acho que foi satisfatório o primeiro momento, mas agora a gente quer muito mais e vamos ser cobrados por mais. Então, esse é o primeiro ponto interessante, né? Outra questão bem interessante do Renato também que ele falou, né, que está relacionado ao Corinthians, é que ele falou que o grande desejo dele, né, a obsessão, lógico, é ganhar uma Libertadores, né? Esse é o maior plano de carreira que ele tem agora com 33 anos, né? Eu perguntei sobre seleção, né, se a Copa é o grande alvo dele, mas ele explicou que, na verdade, a obsessão dele pessoal, a meta dele pessoal, de momento, é ganhar uma Libertadores pelo Corinthians, né? Foi isso que ele estabeleceu. Ele falou: e se eu ganhar a Libertadores, eu acredito que eu posso sim voltar para a seleção. Então, o que eu estabeleço é ganhar a Libertadores, né? E a gente até lembrou uma coisa no meio da entrevista, que ele ganha um fôlego para essa Copa do Mundo, que o fato da Copa ser em dezembro, né? Não ser em julho, como geralmente é. Então ele tem um ano para mostrar serviço, para jogar em alto nível no Corinthians e convencer o Tite, né? A levá-lo novamente para a Copa do Mundo. Eu perguntei, inclusive, se ele conversa com o Tite, mantém, e falou que não. Falou que faz muito tempo que ele não bate um bom papo aí com o Tite, tudo, não tem tido conversas nesse sentido. Com E relação. em relação ao Silvinho, eu não concordo com ele, porque essa comparação do Silvinho com o Tite, para mim, é uma das comparações assim mais desonestas que tem, porque todo o histórico que o Tite já tinha sido campeão estadual já algumas vezes, já tinha passado, inclusive, já pelo Corinthians, enfim. Copa do Brasil, né, com o Copa Grêmio. do, Copa do Brasil pelo Grêmio, já tinha um campeonato nacional. Agora, em relação à seleção brasileira, é claro que ele pode sonhar mesmo. E aí você ia dizer o quê, Klaus? Que ele falou mais o quê? Eu achei uma coisa legal, né, que eu perguntei para o Renato, eu perguntei, dá para amadurecer jogando no futebol chinês? Deu para amadurecer? Porque o futebol é abaixo, né? A gente sempre questionou isso, né, dos jogadores que vinham, né? Apesar dos números serem muito bons do Paulinho, do Renato, do Roger Guedes, a gente falava, mas está na China, né? Vamos com calma, os números são maravilhosos, mas está na China.
E ele falou que foi o período que ele mais amadureceu na carreira dele, em termos táticos, técnicos, porque ele teve 4 ou 5 treinadores, um espanhol, um francês, um chinês, ele teve várias metodologias diferentes, e ele falou que ele nunca jogou em tantas posições diferentes na vida dele. E aí ele citou algumas, jogou como primeiro volante, ele jogou como segundo volante, ele jogou como 10, ele jogou como segundo atacante aberto pela direita, né, com 2 atacantes na frente. Então, assim, ele fez muitas posições. Ele falou: eu aprendi a ver o jogo assim. Ele até virou: aprendi a ver o jogo assim, aprendi a ver jogo de costas. E isso me trouxe uma maturidade muito grande, assim, com relação ao posicionamento. E achei legal também o fato dele ter falado assim. E isso, né, eu preciso querer amadurecer. Que nem ele falou: eu joguei com o Paulinho e eu ficava invejando ele. Toda hora esse homem tá na área, toda hora esse homem tá na área, toda hora ele chega, ele infiltra, ele infiltra. Ele falou: eu preciso fazer isso também. Eu preciso infiltrar mais. Então ele falou: lá, como eu tinha muita liberdade, eu comecei a fazer isso, chegar mais. Então achei interessante ele olhar um aspecto de um jogador, né, mesmo já sendo maduro, né, quando ele foi para a China ele tinha 27 anos, e falar: poxa, né, o Paulinho faz, por que eu não posso tentar fazer, melhorar, né, no meu jogo? E lógico, né, ele já tem 33, né, já é um jogador com idade mais avançada, mas que a gente vê algumas coisas diferentes, né, da primeira passagem, principalmente no quesito finalização, né, e a maturidade ainda maior, né, a maturidade que ele demonstra na organização de jogo, né, perguntei, né, também sopraram aqui para mim, né, pergunto o que ele tanto conversa aí ao pé do ouvido com o Silvinho, com o Roger Guedes. Ele falou: coisas de jogo. Foi dessa forma que ele resumiu. Ele falou: coisas de jogo, cara. Ele falou: eu não consigo ficar calado. Eu preciso ditar o ritmo do jogo, eu preciso falar, eu preciso arrumar, e me dão liberdade para isso, eu falo. Né? Não foi específico, e é difícil mesmo, né? Ele falar: olha, eu digo para o Silvinho que a linha de 4 dele não funciona. Ele não vai dizer isso, né? Não, Mas com certeza ele, não. mas ele conseguiu falar, ele disse que realmente tem liberdade para isso e faz e vai continuar fazendo, né? E uma coisa legal que você me contou que ele falou é que em relação a ser técnico, né? Ele falou que ainda. Olha só, gente, presta atenção nisso. O Klaus perguntou se ele tem interesse, se ele planeja, quando encerrar a carreira, ser treinador de futebol. Porque para nós aqui, que acompanhamos o Corinthians dia a dia, o torcedor corintiano, todo mundo vê o Renato Augusto como um técnico dentro de campo. Olha só que ele respondeu para o Klaus. Fala aí, Klaus. Então, eu falei assim: o que você vai fazer depois da aposentadoria, Renato? Eu falei: não quero te aposentar, né? Mas é uma pergunta inevitável, né? Aí ele falou assim: olha, eu gosto muito, muito, muito de entender os porquês do jogo, as fases do jogo, de entender a parte tática, né? Tudo que envolve o jogo eu gosto de entender. Ele falou: para você ter uma ideia, quando eu estava direto no departamento médico, eu conversava muito com o Bruno Maziotti, né, o fisioterapeuta, né, e eu queria entender o porquê da fisioterapia, dos processos. E quando os fisioterapeutas vinham, né, me tratar, eu falava: não, isso daqui não funciona. É assim, é assim. Eu sabia muitas coisas porque eu queria entender, eu entendia e eu absorvia aquilo que era melhor para mim, né? E taticamente é a mesma coisa, né? Como eu tive muitos treinadores importantes e agora também na China também, né? Agreguei ainda mais coisas. Eu tenho formado algumas coisas. Só que ele falou: eu hoje não me sinto pronto para ser técnico. Eu precisaria, depois que acabar a carreira, sentar e pensar como é que eu vou dar um treino, né? O que eu vou propor? Qual que é o meu padrão tático? Apesar de ser, né, esse crânio, né, um cara muito inteligente realmente em campo, ele não saberia hoje, se dessem para ele o Corinthians hoje na mão, ele não saberia exatamente o que fazer, como fazer. Né? Ele foi bem franco sobre isso. Ele falou: gosto da ideia de ser técnico, mas eu não sei se eu sei ser técnico e nem saberia o que fazer hoje como técnico, né? Então foi uma coisa que ele confessou que até surpreendeu, né? Porque pela maturidade que ele realmente demonstra aí, né, nos jogos, nas partidas, né? Não, isso surpreendeu muito. O Renato Augusto falar que não saberia o que fazer hoje, né? Em relação a ser técnico, surpreende muito, porque a gente vê o Renato hoje como um técnico, né? Então amanhã, tá?
entrevista, acompanhe, vai lá no site da Folha de São Paulo, tá bom? Prestigie lá a matéria do Klaus, compartilhe. E a matéria tá muito boa. O Klaus já me contou algumas coisas em off aí também, que ele não falou aqui agora, não dá para entregar tudo, né? E amanhã vocês acompanham lá a entrevista na íntegra, tá? Tem coisas bem legais que ele fala lá, tá bom? Inclusive aquele gol que ele perdeu, enfim, tem na Copa do Mundo, tem muita coisa interessante que ele fala lá. E tem uma coisa lá que realmente é forte que ele falou, e amanhã confira lá na Folha, em relação ao que ele pensava da carreira dele. Tem muita coisa interessante, então vale a pena, vai no site da Folha amanhã lá, acompanha, ou então compra, né, no jornal, você que ainda gosta, né, de ler jornal, tá certo?